Boa tarde, estamos aqui iniciando a transmissão de uma mesa no 12º seminário do LEG, Laboratório de Economia e Gestão, que é coordenado pelo professor Carlos Etulain, da Faculdade de Ciências Aplicadas. É um prazer estar aqui, estou muito feliz e honrada de ter sido convidada para mediar essa mesa. Eu sou a professora Juliana Leite, coordenadora do curso de Administração Pública, e será um prazer enorme escutar esses 3 jovens vereadores, o Pedro e a Naila, que são meus alunos, dos quais eu tenho muito orgulho, e também o Djalma, que é vereador em São Carlos, o Pedro é vereador em Conchal e a Naila é vereadora em Vinhedo. Então, nessa mesa, a gente está se propondo a conversar do papel e do trabalho do Legislativo e dos vereadores, né, cada um de vocês que assumiram no ano passado, no meio da pandemia. Então, como é que é o nosso lugar de pensar o desenvolvimento da cidade, como é que a gente concebe o desenvolvimento da cidade, quais são as nossas visões e as nossas iniciativas para trabalhar em prol do desenvolvimento dos respectivos municípios. Então, cada um dos participantes dessa mesa, dos vereadores, terá 20 minutos para falar sobre o tema, e depois eu também volto para fazer algumas considerações, algumas articulações a partir do que foi falado. Uma das minhas áreas de pesquisa é o desenvolvimento econômico, né? Meu doutorado é nessa área, e eu também trabalhei como gestora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas. Então, também me sinto feliz de poder debater com vocês esses temas tão aplicados, né? Não são temas em que a gente teoriza por teorizar, mas a gente debate e estuda para aplicar. A gente não combinou, né? Agora a gente estava nos bastidores e não deu tempo da gente combinar a ordem de fala. Então, eu vou abrir aqui para o primeiro corajoso voluntário que vai iniciar as apresentações. Eu posso começar. Maravilha. Bom, boa tarde a quem está nos acompanhando, professora Juliana, colegas Pedro, Djalma, um prazer estar aqui com vocês, conhecendo agora também o vereador Djalma Nery. Primeiro, quero agradecer pelo convite, me sinto extremamente honrada. Então, quero agradecer principalmente ao Laboratório, né, de Economia e Gestão, o LEG, agradecendo também o professor Carlos Etulain, que não está aqui, mas já deixou também a sua saudação aqui com a gente. Além de me sentir muito honrada em participar dessa mesa, eu também sinto que é uma grande responsabilidade. Eu sou aluna de Administração Pública no 5º semestre, aluna da professora Juliana, então acho que, olha, é uma grande responsa estar aqui falando do nosso trabalho e falando de política enquanto aluna. Eu também não posso deixar de dizer que eu sou aluna, sempre fui aluna de escola pública, fiz meu ensino médio em escola estadual, e para quem é aluno de escola pública, pensar em ser aluno da Unicamp é sempre um grande sonho, e muitas vezes parece um sonho muito distante de ser alcançado. Então, fico feliz, até emocionada de estar aqui hoje também compondo uma mesa, e quero reforçar, então, para quem está nos acompanhando, eu acho que é sempre importante dizer que é possível ser aluno de escola pública e também estar presente nesses espaços. Bom, eu acho que é importante, assim, para contextualizar sobre as minhas ações aqui no município de Vinhedo, interior de São Paulo, pertinho aqui de Campinas. É importante contextualizar, inclusive, a minha aproximação da política e a minha visão de mundo, porque eu acho que isso compõe muito o nosso trabalho enquanto vereadores.
Quando a gente se aproxima do legislativo e compõe esse espaço, começa a desenvolver o nosso trabalho, a gente sabe que a gente faz no dia 1º de janeiro, que é a nossa posse, um juramento, e a gente recebe ali quais as nossas funções, o nosso ofício, né, enquanto parlamentares do legislativo, que são principalmente fiscalizar e pensar aí em leis que venham a ser benefícios, né, para a população. Porém, no dia a dia, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que a forma de trabalho do legislativo muitas vezes é deturpada e, inclusive, a população desconhece bastante qual é esse trabalho. Então, um trabalho de fiscalização, de propor políticas públicas através de projetos de leis, que aqui na universidade a gente vai aprendendo, principalmente no curso de administração pública, como colocar, ele vai se transformando no dia a dia em zeladoria da cidade, em troca de favores, é uma coisa que a gente vê bastante. Então, também vem com essa nossa ocupação desse espaço uma responsabilidade de ser uma ponte entre a academia e o legislativo, trazendo uma nova perspectiva, que é de trazer também o conhecimento técnico, de falar sobre inovação no setor público, por exemplo. Digo isso porque tenho aqui proposto algumas leis e projetos e tudo mais, mas eu, desde janeiro, tenho feito muito esse trabalho, que é, por onde eu passo, nas reuniões com o executivo também, lembrar o que são políticas públicas, como a gente faz esse trabalho. Aqui em Vinhedo, e eu... Professora, na Câmara a gente tem o costume de conceder também uma parte para se alguém quer complementar ou falar alguma coisa. Então, eu até quero colocar, não quero atrapalhar a ordem da programação, mas quero deixar aqui aberto para se o Djalma ou o Pedro quiserem fazer uma parte também aqui da minha fala, porque assim a gente vai trocando. Uma coisa que eu fiquei muito assustada ao chegar no Legislativo é que a gente não tem aqui ainda, não tinha, agora começaremos a ter acesso aos dados sobre a nossa cidade. E aí, como é que eu faço para propor alguma coisa sem saber a realidade, né? Então, pensando no desenvolvimento econômico, que a professora começou a falar um pouquinho, né, agora há pouco, como eu sei, por exemplo, como eu consigo propor algo para dar conta da demanda dos comerciantes, por exemplo, da minha cidade, que tiveram seus comércios impactados por essa crise sanitária que nós estamos vivendo, crise econômica, crise política, como eu consigo dar uma resposta para essa demanda de um comércio que foi prejudicado se eu não tiver acesso a um sistema, por exemplo, aos dados, números que me digam quantas foram as empresas que tiveram que fechar? Qual foi o aumento, por exemplo, de MEIs, microempreendedores na minha cidade, que também pode estar relacionado ao fato de precarização do trabalho, né, de pessoas não conseguindo emprego formal, registrado. Então, eu senti essa grande dificuldade e a gente vê que, por hábito cultural, também não há muito um interesse por parte também do legislativo de fazer essa consulta, porque muitas vezes as pessoas que compõem esse espaço, elas também não têm essa formação. E aí eu entendo que, de novo, volto ao que eu estava dizendo, que nós somos uma ponte entre a população, a demanda da população, assim como eu entendo, inclusive estudando, que os partidos também são uma ponte. E nesse sentido, uma das coisas que eu venho fazendo, desenvolvendo,
com o meu trabalho é essa formação das pessoas, uma formação para a cidadania, uma educação política e um envolvimento, tentando cada vez mais utilizar as coisas que a gente aprende aqui para aproximar a população. Dentro do legislativo, nós temos também algumas ferramentas, por exemplo, as comissões permanentes de trabalho. Através dessas comissões, e eu aqui em Vinhedo faço parte de 3 comissões, 2 delas eu acho extremamente importantes, todas são, mas uma é de desenvolvimento urbano e a outra é a Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão que, por si só, tem essa finalidade de aproximar as pessoas da Câmara Municipal. Então, através dessas comissões, eu tenho tentado fazer um trabalho que é de focar também nas audiências públicas. Então, realizei 2 audiências no mês passado e vou realizar 2 audiências nesse mês, trazendo temas que são extremamente relevantes. Com essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, eu vou realizar nesse mês ainda uma audiência para a gente falar sobre segurança hídrica. E com a Comissão de Legislação Participativa, uma audiência para a gente falar de políticas públicas de inclusão digital no município. Então, acho que uma das coisas que a gente vai abordar aqui hoje é justamente esse impacto que as crises que estamos vivendo têm causado nos municípios. E o município é o lugar onde as pessoas estão, é o território, né, que as pessoas estão. É ali que se dá realmente as relações cotidianas, a relação mais próxima com o poder público, e eu tenho sentido essa grande dificuldade mesmo, não só pela falta de dados para a gente resolver as demandas, mas uma falta mesmo de estrutura, de uma cultura, de também procurar recursos técnicos para que a gente possa resolver esses problemas. Tem sido difícil, eu acho, atuar, legislar neste momento de crise, mas por aqui é meio dessa forma que eu tenho trabalhado, e acho que eu vou passando aqui para os colegas e sigo à disposição para conversar mais. Muito obrigada, Naila, parabéns pela sua atuação, e trouxe pontos bem relevantes para esse debate. E agora, então, a gente vai para o segundo voluntário. Pode ser eu, professora. Posso ser eu, Djalma? Com certeza, Djalma. Está com você a palavra. Me escutam bem? É o Pedro, desculpa, então. Isso, sou eu, professora. Eu achei que era o Djalma que tinha falado. Pedro, está contigo. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, aí, minha colega Naila, agora que acabo de conhecer o Djalma, professora Juliana, todos que nos acompanham, quero agradecer também o convite do Júlio, de toda a Unicamp, que vem desenvolvendo esse papel bem interessante, ainda mais com estudantes de administração pública, que agora estamos com vereadores. Eu tenho, na verdade, só para explicar um pouquinho, sou aqui do município de Conchal, uma cidade interiorana, próxima a Mojimirim, próxima de Araras. Acredito que eu dialogo bastante com a Naila, agora nem tanto, que está bem corrido as nossas rotinas, mas são realidades bem próximas, eu diria. Essa questão dos dados, aqui ainda, essa semana mesmo eu estive no gabinete do prefeito, conversei um pouco a respeito das empresas, a gente descobriu que, na verdade, teve um aumento no número de MEIs, foi bem interessante isso, só que também você vê uma diminuição, talvez, em EPPs, né, empresas de pequeno porte. Também existe essa questão do trabalho informal, são coisas que nos preocupam bastante. Mas antes de entrar nesse tema de desenvolvimento econômico, acho que também pelo menos é o meu primeiro mandato, da Naila também, do Djalma não sei, não tive tempo, é o primeiro também, Djalma? Bacana, aqui todos novatos. Uma grande dificuldade realmente é a questão, pelo menos para mim que eu vejo, no diálogo com a população, é a questão das competências. Às vezes a gente está para a rua, eu sou um vereador, eu vou muito para a rua, sempre de máscara, aqui eu estou isolado, então me dei o luxo de tirar a máscara,
mas é sempre importante. Muitas das minhas leis que eu já apresentei foi dialogando. Teve uma que é sobre reciclagem em escolas municipais, foi conversando com os professores, eu perguntava, o que tem de problema aqui? O que precisa ser feito? Daí eles falavam, olha, aqui tem isso, tem aquilo, e daí eu ia assimilando algumas coisas, e dentre essas surgiu alguns projetos de lei. Então, assim, estando na rua, a gente consegue ter bastante contato com o povo e entendendo essas demandas. Só que também tem um grande problema. Às vezes o povo fala, pô, é só você fazer uma lei disso. Aparecem algumas coisas que não são competência. O legislativo ele tem muito aquele estigma de que você fazer uma lei que gera custos para o município é declarada inconstitucional. Existem alguns pareceres, né, em tribunais de contas que falam que pode fazer desde que mostre o impacto econômico, de onde vem. Só que assim, o legislativo ele fica muito travado, tanto nessa questão de gerar custos nos seus projetos de lei, quanto na questão de iniciativa. Tem uma das coisas que eu e um vereador aqui de Conchal, o professor Rogério Peru, a gente estava tentando, por exemplo, era fazer aqui o Lago Municipal uma parte de concessão para a construção de um restaurante. Isso daí cabe ao executivo. Então, assim, às vezes a burocracia é importante, não estou dizendo que ela não é, mas, assim, às vezes, muitas vezes, por falta de transparência e falta, não vou dizer de conhecimento, porque realmente se torna algo complexo. Às vezes a população acaba confundindo. E principalmente, pelo menos eu vi isso na campanha, vereador prometendo coisa de prefeito, vereador prometendo construção de hospital, candidato a vereador a propósito, prometendo algumas coisas, e depois, a hora que a gente entra, que é principalmente legislar, fiscalizar e representar, às vezes acaba ficando um pouco... Existe um certo ruído nesse meio de campo, mas está sendo super interessante. Eu agora, passando essa parte da pandemia, vou começar com o gabinete itinerante, que eu também vou estar indo até os bairros. Eu já vi diversos vereadores fazendo isso, eu achei um modelo bem bacana para se conectar à população. E aí, escutando essas demandas, escutando... E é claro, você saber dividindo a questão dos nichos, como eu estava mencionando aqui com a Juliana, eu ainda não vou mencionar esse projeto de lei meu sobre esse daí que eu citei, mas foi exatamente isso, indo até os bairros, entendendo as demandas, a gente vai dialogando, vai construindo coisas. Eu acho que o que sempre faltou muito é aquele estigma que tem, o candidato ganha a eleição, depois some. Então, acho que realmente isso é uma das coisas que está faltando também. E também já cai nessa questão do desenvolvimento econômico. Estive direto aqui na feira municipal, converso com empresários locais, a gente tenta entender as demandas, já propusemos algumas coisas que depois eu posso vir a falar aqui nesse debate. Acho que vai ter mais uma didática aí de perguntas e respostas, mas acho que, por enquanto, para começar, é mais isso mesmo. Obrigada, Pedro. Parabéns também pela sua atuação e também acrescentou pontos legais para a gente conversar. Então, agora a gente passa a palavra para o Djalma, um vereador de São Carlos. Seja muito bem-vindo, Djalma. Opa, muito obrigado, professora Juliana. Boa tarde para todos e todas. Pedro, Naila, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Bate-papo muito qualificado, né? Fico muito contente de ver um grupo de jovens vereadores e vereadoras aqui que estão, de fato, comprometidos com a administração pública e têm competência técnica para isso, né? Uma coisa que a Naila disse e que, de fato, faz muita falta, a gestão. E começar um pouco por aí. É meu primeiro mandato também. Eu estou no PSOL, um partido que tem um estigma de ser um partido radical, né? Tentando entender um pouco quais são as possibilidades, as atribuições do Poder Legislativo. Tanto o Pedro quanto a Naila trouxeram muito essa questão da confusão popular com relação ao que, de fato, um vereador ou uma vereadora pode fazer. Durante a campanha, muita gente promete coisas que não pode cumprir e mesmo no mandato, né, se propõe a fazer coisas que também não estão na atribuição do Poder Legislativo. É minha gata que está meio louca aqui atrás, tá? Sempre que eu começo a fazer live, ela vira o Satanás aqui, mas vamos continuar. Então, nosso primeiro mandato,
curva de aprendizado gigantesca, né? Tenho certeza que o Pedro e a Naila também, né, viveram esses 6 meses como 6 anos, né? Aprendemos muita coisa. O Pedro e a Naila, pelo que eu estou entendendo, tiveram uma facilidade, entre aspas, a mais pelo fato de serem estudiosos, acadêmicos, né? Terem se formado em administração pública. Eu sou das ciências sociais, que é uma área correlata, mas que não tem a expertise técnica que vocês têm, né? Tiveram certamente com a formação de vocês. Agora estou fazendo uma pós, né, Lato Sensu, uma especialização em gestão pública, para aproveitar, né, esse espaço para, de fato, ter uma atuação mais técnica. E, infelizmente, não sei como é em Conchal, como é em Vinhedo, mas aqui na Câmara Municipal de São Carlos, existe uma dificuldade, né, na compreensão, inclusive, do papel legislativo por parte de um grupo grande de vereadores que não dominam, né, as atribuições, o papel, os instrumentos legislativos, né, que são extremamente limitados. Existe, né, uma cobrança popular, em certa parte compreensível, certa medida compreensível, né? Existe também um estigma da política no nosso país, né? E a gente, né, esse grupo de jovens que está aqui, eu acho que entende especialmente bem isso, né? De fato, grande parte dos representantes deixam muito a desejar do ponto de vista não só daquilo que fazem, mas da falta de comprometimento ético, né? É uma série de escândalos de corrupção, né? O Brasil, de fato, ele tem esse estigma e essa realidade muito prejudicial, que é essa pandemia da corrupção no nosso país, que, de fato, faz com que as pessoas estigmatizem a política e os políticos, né? Então, se você é político, você participa disso, automaticamente você está sob suspeita. Em um certo nível, isso poderia até ser salutar, mas no nível em que se encontra hoje, não é, né? Não sei como que é, né, o dia a dia da Naila e do Pedro, mas existe uma hostilidade a priori, né? Pelo menos aqui em São Carlos, uma cidade de médio porte, no meu caso, num partido de esquerda, como o PSOL, é difícil, né? Já ser parte de uma relação onde já existe um estigma que dificulta uma aproximação popular com maior tranquilidade. A despeito disso, né, a gente, assim como o Pedro, gosta de não estar no gabinete, o perfil do nosso mandato também é muito voltado para o contato direto com as pessoas, né? E nisso a gente tenta desconstruir um pouco esse estigma, né? Eu também sou aluno de escola pública, estudei minha vida inteira em escolas públicas, né, desde o ensino básico até o ensino superior, né? Vejo que especialmente, né, as pessoas que não tiveram acesso a uma educação de maior qualidade têm ainda mais dificuldade para compreender os papéis institucionais do Estado brasileiro. De fato, é uma lacuna na formação da nossa população, né? Não se aprofundar nisso que é básico a toda a população. A cidadania pressupõe o conhecimento, né? Se não há condição básica de entendimento da estrutura administrativa, é impossível realizar a cidadania. Então, falta, né, dentro dos currículos escolares, a compreensão dessa estrutura administrativa, né? E isso resulta também, né, nessa falta de qualificação técnica por parte dos gestores, que muitas vezes são eleitos não pelas propostas que apresentam, pela articulação que realizam, mas sim por relações pessoais, e no nível dos vereadores, no nível municipal, isso é ainda mais patente, né? A gente vê que é uma eleição onde o elemento político, que deveria estar no centro, muitas vezes é marginal, né? Ele tangencia ali as eleições, as pessoas se elegem pelas relações pessoais que desenvolvem, né? E isso é muito problemático, né? Para pensar uma ação organizada do Poder Legislativo, que, como, né, todos disseram aqui, tem grandes limitações, e quando você, de fato, ocupa uma função dessa e a cobrança popular, né, chega até você, você percebe que o Estado brasileiro, né, seu poder de realização de políticas públicas se concentra majoritariamente na mão do Poder Executivo, em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, e as atribuições básicas do Poder Legislativo são a indicação, né? Aqui, acho que nas câmeras de você também nós temos um instrumento legislativo da indicação, né? Um vereador pode indicar ao Poder Executivo, de maneira formal, a adoção de alguma política pública ou qualquer medida. Um vereador ou vereadora pode requerer informações, é um outro instrumento legislativo, pode realizar moções de apoio, de repúdio, de congratulação, e o instrumento das audiências públicas, que a Naila mencionou aqui,
Eu acho que o diálogo com a população é uma das principais funções do Poder Legislativo, dos representantes, né? Mas, de fato, quem vai decidir, quem gerencia o orçamento público é o Poder Executivo. E muitas vezes é difícil responder às demandas, né? As pessoas nos procuram, né? Tenho certeza que acontece também com o Pedro Canaila, né? Pedindo para construir algo em algum bairro, recapear algum espaço. Existe um dispositivo, pelo menos em São Carlos existe, né? Onde o Poder Legislativo gerencia uma fatia do orçamento, que são as chamadas emendas legislativas, né? Emendas parlamentares, mas é um recurso muito pequeno comparado com a capacidade de investimento do Poder Executivo. Então, a nossa capacidade de intervenção na realidade, ela é mais política que efetiva, né? E depende muito de gestão, de diálogo com secretarias municipais, com o fato do vereador ser da oposição da situação. Então, o vereador hoje tem um papel de articulação, um papel de construção de políticas públicas que, né, majoritariamente não gerem ônus, né, gasto, né, para o Poder Executivo, e de diálogo com a sociedade. Muitas das propostas que nós temos apresentado aqui em São Carlos, algumas delas, pelo menos, não foram aprovadas, e eu tenho dito que o nosso principal papel não é só aprovar marcos legislativos ou jurídicos, mas promover debates com a sociedade, trazer assuntos represados, né, por vezes assuntos polêmicos, né, à luz aí da sociedade, para que a gente possa discutir esses temas de maneira qualificada, buscando o entendimento comum, né? É um pouco dessa atuação que a gente tem realizado aqui. Queria só falar um pouco de São Carlos bem rapidamente, para situar aqui no nosso panorama. Eu acho que das cidades de entre Vinhedo, Conchal e São Carlos, acho que São Carlos é a cidade de maior porte, né? Nós temos aproximadamente 250 mil habitantes, uma cidade com um orçamento municipal aproximado na casa de R$1 bilhão ao ano, né? Uma cidade importante, uma cidade que é uma referência nacional, né? Um polo universitário. Nós temos 2 grandes centros universitários, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar e a USP, além de outras universidades particulares. Durante um período da cidade, houve uma interface, uma interlocução grande entre a academia e a administração pública. No entanto, nessa última década, por uma série de situações que tem a ver com a descontinuidade de políticas públicas e gestões, essa aproximação não tem se dado e existe um grande potencial desperdiçado, né? Acho que a Naila falou um pouco disso, nessa aproximação entre academia e administração. Pessoas profundamente qualificadas nas mais diversas áreas não participam do dia a dia da construção e da execução de políticas públicas no município. Eu acredito que a universidade, em especial a universidade pública, né, tem um compromisso social, tem um dever social em devolver para a sociedade, né, parte do conhecimento adquirido, né, da formação adquirida pelos seus alunos e alunas. E aqui em São Carlos, hoje, nos últimos anos, a gestão não tem promovido essa interface, e eu tenho defendido, né, cada vez mais, ainda mais nesse momento que a gente vive no nosso país, a importância, né, da valorização da ciência, da pesquisa, da academia, das universidades, para pensar a gestão pública e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e sustentável dos municípios, né? Então, a gente tem tentado atuar um pouco nessa interlocução aqui na nossa região, aproveitando os quadros da universidade para pensar e executar políticas públicas e promover debates com a sociedade, né? Então, estou entendendo um pouco nesse contexto as melhores formas de colaborar, né, dentro das atribuições e limitações do Poder Legislativo, e, por enquanto, eu fico por aqui para continuar no debate com vocês. Obrigada, Djalma, parabéns pela sua atuação. Agora eu vou tecer alguns comentários sobre as falas e sobre algumas questões, mas o pessoal que está assistindo pode ir mandando questões aí no chat. Eu também tenho as minhas questões, então aí a gente inicia o debate. Duas questões que os 3 abordaram e que são realmente fundamentais é a questão do conhecimento e da inter-relação do conhecimento com a prática política em geral, e a questão da relação com a sociedade, né? Que são dois temas muito centrais, assim,
quando a gente está falando de desenvolvimento, e independente, né, se a gente está no executivo, no legislativo, e é interessante a gente reconhecer o papel do conhecimento, a importância que ele tem, mas quando a gente está falando de conhecimento técnico, a gente precisa pressupor que ele está embasado numa reflexão crítica sobre o mundo, né? E eu sei que já deu para perceber pela fala de vocês que vocês têm isso, que isso é a base da atuação, né? Então, alguém decide se tornar vereador porque tem uma visão de mundo e percebe que esta é uma forma de agir no mundo, de transformar o mundo a partir de uma perspectiva construída. Então, o saber técnico complementa, na verdade, ele não é promove, ele viabiliza uma atuação mais eficaz, digamos, mas que antes disso foi direcionada por uma reflexão crítica. Então, a indissociabilidade dessas duas coisas, porque senão a gente cai no discurso neoliberal de que o técnico é melhor do que o político, ou o técnico via modelos do setor privado é melhor do que, enfim, as organizações como elas são dentro do setor público. Isso, gente, eu estou aqui como uma pessoa que tem a sua opinião, né? Então, eu estou como mediadora, mas me deram um espaço para eu poder também me colocar. Então, isso é uma visão, mas sem dúvida alguma, né? O campo da administração pública tem muito, muito a contribuir com a prática da administração pública e com a transformação dela por algo que vai buscar os impactos reais, os resultados reais, né? Então, essa ideia de que a gente precisa olhar para os resultados, que está dentro, né, de um modelo de gestão pública que veio junto com o neoliberalismo, ela é muito válida e importante. É óbvio que a gente tem que olhar para os resultados, que a gente tem que medir os impactos e tudo mais. Então, é interessante vocês trazerem essa questão do conhecimento técnico, porque estão também, né, em locais próximos a grandes polos universitários e são filhos de universidades. Então, que bom que vocês estão lá para fazer essa ponte também, né? Falando agora sobre a questão da participação, né? Da participação, na minha visão, o desenvolvimento só se consuma com uma cidadania ativa, né? O desenvolvimento não é algo que o Estado atinge sozinho e oferece ele para a sociedade. O desenvolvimento pensado como desenvolvimento, né? Não como crescimento econômico ou como índices parciais sobre a realidade. Mas o desenvolvimento, né? Que hoje em dia também se chama de sustentável, mas também essa palavra acabou se desgastando. Vou falar só desenvolvimento, que é uma palavra que eu gosto. Ele pressupõe uma cidadania ativa, ele pressupõe que a população esteja em constante atividade junto com os entes políticos, os atores sociais, né? E o desenvolvimento, ele pressupõe uma relação Estado-sociedade dinâmica e ativa por parte da sociedade. Então, é fundamental que vocês, na minha visão, que vocês continuem trabalhando para fazer essa relação acontecer, porque a gente sabe que a gente vem de um histórico de uma cidadania passiva, então muitas vezes a gente tem que ir lá buscar a população, né? Tipo, vem aqui conversar, vem aqui debater, e as audiências e essa saída do gabinete para fora, é tudo um processo mesmo de construção
dessa cidadania ativa, e vocês estão num papel privilegiado, porque vocês estão num papel de poder, estão na estrutura de poder do Estado, e se abrir a isso tem muito impacto, né? Tem muito impacto. Já estão aparecendo outras perguntas, mas eu só queria finalizar também com uma pergunta minha, de assim, na visão de vocês, quais são as questões prioritárias para o desenvolvimento no século XXI, levando em consideração esse momento de mais de um ano que a gente está, né, de crise global, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de modelos de desenvolvimento ao redor do mundo, e de fato o modelo hegemônico de desenvolvimento está sendo colocado em xeque de forma muito profunda nesse período da experiência da pandemia, né? Então, como é que a gente pensa o desenvolvimento do século XXI, e quem sabe também já não num âmbito tão global assim, mas no município de cada um de vocês, né? Como é que vocês percebem esse processo de crise global acontecendo no município e possibilidades, né, vocações, dinâmicas econômicas e sociais que possam ser privilegiadas nesse momento e nos próximos momentos que nunca voltarão a ser como eram antes. Então, acho que vocês poderiam responder essa do desenvolvimento para o século XXI em cada um dos municípios, e eu vou organizando as perguntas que estão chegando no chat, tá bom? Também deixo livre para cada um escolher aí a ordem de resposta. Acho que eu vou começando então de novo, pode ser? Eu só queria também comentar um pouquinho, professora, que você trouxe, né, sobre a técnica e a política, e de fato eu também entendo que a gente tem uma técnica ali como uma ferramenta, um método para a gente aplicar a nossa concepção de mundo, né, a política, e a gente aqui tem nesse papel que nós ocupamos, tem um grande desafio, muito grande, né, que é de trazer, a gente está se propondo a trazer também um conhecimento, fazendo a disputa, porque esse espaço é um espaço de constante disputa, e aí a gente tem que estar o tempo inteiro articulando e pensando como se coloca nesse jogo também. E o conhecimento técnico no legislativo, ele é, inclusive, assim, fundamental para que a gente consiga utilizar alguns instrumentos que o Djalma comentou, né? Então, quando um vereador pode fazer uma indicação, por exemplo, como se faz uma indicação se você não tem conhecimento nenhum sobre como se elabora um orçamento público. Então, a gente vê, às vezes, os vereadores fazendo indicações que são completamente fora da realidade do que é um orçamento público, da realidade, então, do seu município, e também fora da realidade da sua competência, que é quando um vereador fica o tempo inteiro fazendo indicações de precisa arrumar aquele buraco. A gente pode até usar, né, esse instrumento, mas e qual é a política pública? Já existe uma política pública para isso? Qual é o cronograma para ficar ali fazendo a secretaria competente, fazer a manutenção da cidade? Enfim, mas agora falando sobre a sua pergunta, para mim, eu até me encontro hoje numa situação em Vinhedo de que nós temos o plano diretor, né, que é a principal ferramenta de elaboração do desenvolvimento urbano nos municípios. O nosso plano diretor, esse documento, né, que determina aí o desenvolvimento da cidade em sua totalidade, pensando no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, pensa em tudo um plano diretor, e tem a duração de 10 anos. Ele planeja, orienta uma cidade por 10 anos. Aqui em Vinhedo, nosso plano diretor deveria ter sido revisado em 2017. Então, nós estamos aí há anos arrastando essa revisão por
disputa ideológica, política. Na minha cidade, o poder executivo, o poder público, investiu muito no setor imobiliário, por exemplo, e aqui criou-se, então, uma grande especulação imobiliária, né, que traz aí uma concepção de mundo que muitas vezes tem um embate num desenvolvimento integral ou um desenvolvimento sustentável. E então, para mim, pensando no meu município e até globalmente, a questão é realmente construir um novo paradigma de modelo econômico, um novo paradigma de sociedade. Eu, inclusive, terminei de ler há pouco os dois livros do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, Como Adiar o Fim do Mundo, e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e, sinceramente, para mim foi muito impactante. Foi, assim, um boom na minha cabeça de pensar um novo paradigma, né? E acho que aí a gente até pode trazer essa debate que a gente está colocando aqui, que é o Ailton Krenak não traz uma concepção que é uma concepção técnica, é uma visão de mundo e que diz muito. Em um dos livros, ele fala sobre a gente se referir à natureza, ao meio ambiente, como recursos. Eu fazia isso. Eu dizia o recurso hídrico e tal. Mas nessa concepção do Ailton Krenak, a gente não se refere a essas coisas como recursos. Elas são elementos, elas fazem parte, assim como nós fazemos parte. Então, eu acho que a gente mergulhar um pouco mais em novas concepções de modelo de mundo, de sociedade. Obrigada, Naila. Pedro, Djalma. Posso, professor? Vamos fazer essa ordem, dependendo, não sei. Ok. Até uma das coisas interessantes que o Djalma citou, que é do orçamento impositivo, né, Djalma, das emendas. Aqui foi uma iniciativa minha, a gente apresentou como proposta emenda à lei orgânica. Agora, a partir do ano que vem, também teremos essas emendas, que é uma maneira de o check and balances, né, os freios e contrapesos, aí para o legislativo ter um pouco mais de autonomia. Agora eu vi também que chegou mais uma pergunta aqui. Também a Naila citou o plano diretor, vou citar algo que também é mais próximo. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade aqui da Câmara, e aqui subiu, só que a gente ainda não teve contato com ele, que é o PPA e LDO, que é o Plano Plurianual, e a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as leis orçamentárias que regem boa parte dos próximos anos. Então, assim, e eu estou buscando agora fazer também pelo menos 2 audiências públicas, sendo presidente aqui da comissão, mas com a situação de pandemia está difícil. A questão da audiência online, acho que o Vinhedo está fazendo, né, Naila? Audiências online, mas aqui, infelizmente, teve já audiência do PPA-LDO, para ter uma noção, o professor Paulo Van Noy participou e nenhum outro cidadão coxadense participou, por causa que eu tinha enviado no grupo. Então, assim, é meio distante da realidade. E a pessoa ter consciência de que o PPA, não é que ele vai... A LOA é mais importante, né? A lei orçamentária anual que vai vir mais para o final do ano. Mas que o PPA e a LDO tem uma grande importância que vai definir muita coisa nos próximos anos. Agora, respondendo a sua pergunta, Juliana, aqui eu também tenho que pontuar algumas coisas. Aqui eu tenho ajuda de alguns amigos que são formados, inclusive, em gestão de políticas públicas aí da Unicamp, quando era ainda gestão de políticas públicas, antes da administração pública. Eu tive uma passagem pela USP de Ribeirão Preto, em Economia Empresarial e Controladoria. Não cheguei a terminar o curso, acabei abandonando na metade e vindo para a Unicamp. Sou muito feliz agora em administração pública, me sinto extremamente realizado. Mas eu vejo assim que um dos pontos é realmente a parte de infraestrutura. Eu acho que é principalmente entender que Conchal ainda assim é uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade que ainda está engatinhando um pouco, são majoritariamente 2 empresas que empregam muitas pessoas, as demais são um pouco menores. Então, essa questão de infraestrutura mesmo, e entender as necessidades, que são principalmente 2. Primeira, a parte de... Aqui a gente não tem um distrito industrial desenvolvido, a gente tem 2, um que nem asfalto tem direito, e o outro que também não tem nem iluminação.
Então, acho que falta essa questão de infraestrutura para a instalação dessas empresas. E segundo, que seria a capacitação e ter uma mão de obra qualificada na cidade. Isso, claro, é meio pensando num esquema mais tradicional de desenvolvimento, né, que seria a industrialização. Não estou falando daquela ideia, que até aqui uma das coisas que eles mencionaram foi uma fala da ditadura, isso me assustou um pouco, né, que é a ideia de primeiro crescer o bolo, depois reparti-los. Também não acho que deva ser assim. Acredito que meio o lema, nem lembro se foi do Lula, da Dilma, né, um país pobre, um país rico é um país sem pobreza. Eu acho que é bem nessa linha. Mas é justamente isso, entendendo essas novas demandas. Até conversei com a presidente da Câmara aqui, a tentarmos desenvolver pelo menos ou uma frente parlamentar ou uma comissão permanente de 3 a 5 vereadores que realmente vão atrás dessas empresas, avaliar essas empresas, entender realmente a parte do desenvolvimento sustentável, entender essas demandas. E claro, daí existem leis também. Por exemplo, aqui a gente está tendo algumas leis, teve uma que foi aprovada, teve a ajuda da matéria do Paulo, através das minhas colegas, a Bianca, a Vanessa, a Nicole, a Júlia, a Juliana. Ele é uma lei, por exemplo, de colocar cartazes em banheiros femininos, indicando as medidas, né? 180, 190, ou o número da Guarda Municipal, para combater violência contra a mulher. Então, acho que assim, ter essa programação de desenvolvimento e, a partir disso, ir pautando políticas. Porque uma cidade que vai se desenvolver, uma cidade que vai crescer, tende a aumentar casos de violência. Uma cidade que vai crescer, vai ter a questão da mobilidade, daí entra a questão do plano diretor da Naila. E tudo isso precisa ser discutido com aspectos técnicos e também com a população, e explicar para a população esses aspectos técnicos. Eu vejo que muitas vezes aqui foi atualizado o plano diretor, sempre teve o PPA, LDO e LOA, mas assim, era meio Ctrl-C, Ctrl-V, faz aqui, e vai tocando, sabe? Não era exatamente uma execução detalhada, e isso daí eu também estou sofrendo uma certa resistência aqui. Aqui, por exemplo, uma das minhas indicações foi a criação de um perfil no LinkedIn da prefeitura para atrair empresas. Eu vi que Jundiaí fez um desenvolvimento bacana nisso daí, só que, assim, as pessoas não sabem nem o que é o LinkedIn. Então, são alguns passos. E só para falar também de mais uma, aqui Conchal também é rodeado de universidades, né? Tem a Uniararas, a UFSCar em Araras, e eu fiz uma lei que eu chamei de lei de incentivo à doação de projetos de cunho técnico-científico, que é, por exemplo, uma estudante de biologia, ela vai doar agora o TCC dela para Conchal, que é um estudo sobre a população de capivaras no lago, que aqui está sendo um grande problema. Então, acho que, pelo menos se eu fosse do executivo, eu faria isso, entenderia as demandas de cada departamento e tentaria fazer parceria com essas universidades, como o Djalma muito bem pontuou, essa questão de, principalmente as universidades públicas, né, que tem, acho, esse aspecto de realmente devolver algo para a sociedade, e isso dá para caminhar junto com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento sustentável, tudo isso participando com a universidade, entendendo essas novas demandas, porque realmente são tempos novos, principalmente depois da pandemia, se mostrou muito isso. Não sei se eu fiquei meio confuso, eu estou com muitos pontos, né? Acabei não me preparando, mas eu acredito que, se fosse mesmo para falar, essa questão do desenvolvimento econômico é entender essas novas demandas, essas novas vontades populares, e realmente pensar o desenvolvimento em conjunto, de patrão até o empregado. Obrigada, Pedro. Então, eu passo a palavra para o Djalma. Primeiro, parabenizar o Pedro, né? Ele apresentou bastante coisa. Até queria depois fazer um intercâmbio com você, com a Naila também, de trocar ideias, projetos de lei, né? Para ver o que cabe nos municípios. Acho que pode ser muito interessante essa interação nossa aí. Estou ouvindo vocês falarem, estou pensando bastante coisa aqui. Primeiro, para falar um pouco da questão técnica, né? A professora Juliana foi muito acertada, né, nessa aproximação dela com o discurso neoliberal. Ao mesmo tempo, existe um nível mínimo, né, de conhecimento técnico para que a coisa possa, de fato, funcionar e acontecer, que muitas vezes não é observado no dia a dia do trabalho do Poder Legislativo, no qual a gente está inserido, né? A gente tem, para dar um exemplo, né, de outros cargos eletivos nos conselhos tutelares,
todos os conselheiros e conselheiras eleitas, antes de irem ao processo eletivo, passam por uma formação e realizam uma prova muito simples, para aferir se eles têm condições mínimas de entender as atribuições do seu papel institucional. Eu sei que é um debate delicado, porque pode envolver um elitismo, né? Quer dizer, só quem tem condições técnicas vai poder, né, nessa tua concepção, ocupar um papel representativo e tal, mas de fato, sem esse nível mínimo, básico, é muito difícil cumprir, ter o dia a dia, né, um trabalho produtivo no Poder Legislativo. E é claro, né, a técnica ela não é neutra, e aí existe toda uma apropriação da técnica para uma finalidade específica, mas isso é acho que uma segunda etapa do debate, né? Porque, na minha concepção, nem a primeira etapa está concluída, né? Tem gente que não tem condições técnicas mínimas de entender o papel importante que deveria cumprir. Nesse sentido, eu queria assim, dizer que a fala da Naila, né, quando ela trouxe o Ailton Krenak, é muito feliz, né? Eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui em São Carlos, eu trabalho com agroecologia, com permacultura há mais de 15 anos, e eu acho que ela foi no ponto, né? Ela foi no X da questão, que é a busca por um novo paradigma de sociedade. Acho que esse horizonte, né, esse encurtamento das esperanças fez com que os gestores se reduzissem, a sociedade como um todo, a serem gestores de um sistema, né, os gestores do capital, para usar um jargão técnico aqui, né, e não pensar outros paradigmas possíveis de sociedade. As cidades, né, voltando aqui quase 12 mil anos no tempo, elas nascem a partir de uma nova condição da humanidade. Nós éramos um povo caçador-coletor, um povo nômade, que passa a se sedentarizar com a agricultura e criam-se os centros urbanos, né? Resumindo aqui, né? Então, a humanidade se sedentariza e cria uma nova dinâmica. O Estado também tem um nascimento associado à gestão dos excedentes produzidos socialmente. Quer dizer, quando o ser humano é capaz de produzir mais do que ele precisa para viver, ele tem que decidir o que fazer com esse excedente. E você cria um grupo de pessoas especializadas em gerir o excedente, teoricamente para o benefício da coletividade, para avançar coletivamente. E nós temos hoje, né, o Estado, ele é um gestor do excedente socialmente produzido. O excedente são os impostos que as pessoas pagam. Então, esse Estado, as políticas públicas, o orçamento público, tem que ser dirigido para o benefício da coletividade, para o benefício da maioria. E aí entra um pouco do que a Naila disse desse paradigma de sociedade. O que a gente vê hoje no Estado brasileiro é uma completa inversão dessas prioridades. A gente está usando o orçamento público, a administração, para aumentar esse abismo social que existe entre ricos e pobres, com um Estado a serviço do acúmulo de capital, de riqueza, de uma fatia minoritária da população brasileira, em detrimento da grande maioria. Isso se dá através da construção de políticas públicas e de setores que estão hiperrepresentados no Estado e de outros setores importantes que estão subrepresentados. Para a gente falar de gênero, raça e classe, né? A imensa maioria dos parlamentares brasileiros são homens, brancos e ricos. E esse é um recorte racial, de gênero e social minoritário com relação à composição da sociedade brasileira, que é majoritariamente feminina, majoritariamente negra e parda, que é majoritariamente pobre. E quem está fazendo políticas públicas são setores específicos que colocam em primeiro plano os benefícios e privilégios do seu próprio recorte de raça, gênero e classe. Isso é um problema, porque a gente tem uma inversão. Então, como a gente coloca o povo brasileiro, as pessoas, tendo em vista esse recorte socio-racial, étnico, histórico e de gênero, para decidir, né? E eu acho que essa aproximação, né, da sociedade, da cidadania com o Estado é um dos caminhos. Eu também não acho que é o único, tem muita coisa, né? Eu acho que a disputa do macro, da estrutura do Estado é um caminho importante para que a gente consiga avançar, né, nessa diminuição desse abismo social que existe, com vistas para a erradicação dele, né, da pobreza, das desigualdades. Então é esse paradigma de sociedade novo que a gente precisa criar, né? Como que a gente pode contribuir para esse debate? Entendendo a limitação do nosso papel, mas como que a gente pode recolocar o debate central
da construção de uma nova sociedade a partir do papel que a gente ocupa no Estado, mobilizando os setores sociais, dos movimentos, etc. Eu acho que esse é um dos desafios, né? A professora Juliana perguntou, as questões prioritárias para o desenvolvimento do século XXI. É justamente pensar a real e efetiva inclusão social das pessoas na vida, na cidadania do nosso país. Isso se dá através do acesso básico a uma série de itens, né? Alimentação, moradia, enfim, né? Uma série de situações que sem elas é impossível pensar uma cidadania efetiva. Enfim, um pouco disso. Excelente, obrigada, Daniel, pela articulação muito bem feita de ideias. E é isso, os direitos, o desenvolvimento são os direitos sociais, né? E basicamente, uma coisa é a outra, não dá para se descolar uma da outra. E também que desenvolvimento? Essa é a grande pergunta que eu joguei para ver se alguém rebatia, e é essa, né? Repensar qual é o modelo de desenvolvimento. Mas vou parar de falar porque a gente tem várias perguntas. Então, agora eu vou fazer aqui uma pergunta do Tiago de Almeida Tornos, que ele fala assim, qual o maior gargalo, na visão de vocês, qual o principal gargalo, ou seja, o que trava as ações que poderiam promover mais desenvolvimento nas cidades? Gente, eu vou começar a chamar, então, as pessoas, e eu vou inverter a ordem para não ficar sempre, né, a gente repetindo. Vamos começar com o Pedro, essa. Então, professora, na visão de vocês, nossa. Olha, eu acredito que porque, na verdade, eu vejo que temos visões até um pouco diferentes sobre essa questão do desenvolvimento. O meu, assim, eu vejo que também é uma alternativa extremamente interessante de se pensar e de se refletir sobre essa nova forma de desenvolvimento, mas eu até fico essa pergunta para o Djalma, para a Naila, para você também, professora, de como seria, qual que é o ideal que vocês pensam. Hoje eu ainda, na cidade que estamos aqui, Conchal, eu vejo que estamos bem engatinhando, sabe? Nessa questão de desenvolvimento. Uma cidade, como eu disse, eles são predominantemente 2 empresas que mais empregam, a maioria emprega 100 pessoas, são também excelentes para a empregabilidade, mas também são, de certa forma, um pouco limitadas. Então, o que mais trava, pelo menos assim, pegando essa visão de infraestrutura, eu acho que é justamente sobre o que eu falei mesmo. Eu acho que esse maior gargalo é a falta de um distrito industrial, toda essa parte de infraestrutura para acolher essas empresas, e também, principalmente, um modelo de pensar, não estou falando sobre utilitarismo, tá? Mas um modelo educacional mesmo, que aqui, geralmente, eles param muito no técnico, às vezes nem concluir. Isso aqui era uma cidade que tinha muita colheita de laranja, sabe? E aqui está perdendo um pouco isso, aqui agora está vindo mais cana, a cana emprega muito pouco, e assim, tem que pensar realmente em todos os tipos de emprego, desde a pessoa que é mais do braçal até os de níveis mais intelectuais. Conchal não tem a cultura, assim, o costume de desenvolver empregos nesse sentido. A maioria, majoritariamente, são empregos braçais, e isso daí eu vejo bastante, porque o grupo, principalmente dos meus amigos, eles saem muito de Conchal, porque justamente não tem essa perspectiva. Acredito, então, assim, que a questão desses gargalos é realmente promover um desenvolvimento. Falta a parte de infraestrutura, tanto para a instalação dessas empresas, quanto para a questão de mão de obra, de você repensar também esse modelo de educação, de você aproveitar as universidades, aproveitar essas coisas. Mas, claro, daí eu até fico curioso, porque a minha base, principalmente quando estudei economia na USP, ela é uma base um pouco mais ali do Halvaria na microeconomia, enfim, isso tudo é uma visão um pouco mais neoliberal. Neoclássica, né, Pedrinho? Perdão, peraí. Ok, tranquilo. Vamos
com a Naila. Para mim, o principal gargalo é a ocupação da política, do poder público, da administração pública, por atores que ocupam esse espaço por interesses individuais. E essa ação promove muita coisa ruim na política, como a corrupção, como os grandes acordos, né? Acho que o Djalma falou um pouquinho disso, que é pensar essa estrutura, utilizar essa estrutura não para reduzir desigualdade, mas para aumentar a desigualdade. Então, eu acredito que seja isso, sabe? E até assim, para unir um pouquinho com o que eu já falei, eu, por exemplo, coloquei aqui propus um projeto de lei, ainda vai passar por tramitação, que foi em parceria, né, com o pessoal da faculdade, numa disciplina que a gente está fazendo, e que a gente cria, esse projeto de lei, coloca a Agenda 2030, né, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como diretriz para a revisão do Plano Diretor de Vinhedo e cria uma comissão que acompanhará essa estruturação. A gente fez essa proposta via Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é composta por 3 pessoas, eu, mais uma vereadora e um vereador. E aí, um dos vereadores não quis assinar o projeto de lei, eu aqui contando os bastidores do Legislativo em Vinhedo, não quis assinar esse projeto de lei, porque um dos objetivos das ODS, né, fala sobre igualdade de gênero, e ele me disse, isso é muito ideológico, isso é muito teológico, empoderamento de meninas e mulheres, isso é muito para mim. Então, enfim, eu acho que para mim é isso. Interesses individuais, manutenção do sistema, manutenção da administração pública, ainda no modelo muito patrimonialista, que parece, né, que então, as pessoas que estão ali detêm aquela empresa delas, da família delas, e eu acho que, para mim, isso ainda é o que mais atrapalha pensar em desenvolvimento, pensar em política pública, os grandes acordos. E para exemplificar, ficar mais claro mais uma vez, hoje a gente tem um modelo, acredito que a cidade do Pedrinho, do Djalma também, que né, a gente sabe que legislativo, executivo, os poderes, eles devem ter uma relação harmônica, mas o que a gente tem hoje é muito mais um puxadinho do executivo dentro do legislativo do que uma relação harmônica. E isso se dá através, principalmente, de trocas de favores entre as pessoas que estão lá ocupando os cargos como a gente e quem está ali no executivo, dando cargos de primeiro e segundo escalão em troca de um legislativo que siga o mesmo modelo econômico, modelo de desenvolvimento, que é da agenda política do executivo. Então, para mim, essa é a principal dificuldade. Então, vamos para o Djalma, e na próxima você vai começar, Djalma, porque você já está ficando em terceiro várias vezes. Tá bom. Naila, eu queria só te contar uma situação daqui de São Carlos também, lastimável, né, que mostra como esse pensamento retrógrado, assim, é um dos gargalos, né, do avanço da administração pública. A gente apresentou um PL aqui, que faz parte de uma ação do Instituto Marielle Franco, que organizou as leis organizadas pela vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e a gente, entre as leis, uma delas era uma campanha, né, para que as mulheres tivessem acesso aos seus direitos, soubessem os seus direitos, e quem procurar, parecido com uma lei que o Pedro falou que aprovou lá, em situação de violência, né, para quem ligar, o que fazer, etc e tal. E aí os vereadores, né, reprovaram com um argumento muito parecido de que aquilo era uma ideologia de gênero e que era uma lei para promover o aborto em São Carlos. Porque, né, como a gente sabe, existem previsões legais, né, do aborto no Brasil, por exemplo, no caso de estupro, né? Então, o que eles disseram, basicamente? Que não querem que as mulheres de São Carlos saibam que, se forem estupradas,
podem solicitar o aborto, porque na ponta, né, algumas unidades de saúde se recusam, alguns médicos, algumas médicas se recusam a realizar o procedimento por convicções religiosas, ideológicas, enfim. E aí as pessoas, as mulheres, muitas vezes não têm, né, conhecimento dos direitos e acabam, né, sendo obrigadas, enfim, a não conseguem acessar um direito delas. Então, assim, é um nível, né, de pensamento retrógrado, uma coisa completamente absurda, né, que já não é mais um debate de esquerda e direita, né, é um debate de bom senso, de humanidade, né, civilização contra a barbárie. Estamos falando de mulheres estupradas, né, então é uma situação muito, muito triste aqui em São Carlos. Grande parte dos vereadores foram eleitos por comunidades religiosas, por igrejas neopentecostais, e essa aproximação entre religião e Estado, né, esse Estado laico, infelizmente, é uma ficção, né, no Brasil. Mas, olha, para responder aqui a pergunta, né, do Tiago, que a professora Juliana trouxe, né, o gargalo do desenvolvimento das cidades. Assim, olha, o Brasil é um país com perfil agroexportador, né, de economia que vem se reprimarizando, né, cada vez mais. A gente teve um ciclo grande das commodities, que fez com que o Brasil tivesse um ciclo de prosperidade econômica, porém, essa renda ela é concentrada na mão de poucas pessoas. É um país proeminente, conhecidamente latifundiário, de predominância da monocultura, com um PIB que pode ser elevado, mas a gente sabe que PIB não é uma medida de distribuição de renda, né? Ela só mede o fluxo econômico. Então, assim, eu acho que o gargalo está justamente nesse modelo econômico que continua priorizando setores minoritários, mas economicamente, socialmente favorecidos, em detrimento de outros tantos setores. Vou dar o exemplo do programa, né, política Bolsa Família. Nós temos já uma série de estudos que mostram que cada real investido no Bolsa Família movimenta 1,4 na economia. O fluxo econômico, do ponto de vista da prosperidade distribuída, é muito mais interessante quando você descentraliza esse orçamento e coloca na mão das pessoas com maiores dificuldades econômicas. Os auxílios emergenciais em razão da pandemia são outro exemplo disso, né? Quando você descentraliza o orçamento, ou o debate da renda básica cidadã, que o Suplicy há muito tempo fala sobre isso, né? São políticas de inclusão de setores desfavorecidos no orçamento que fazem a economia girar e uma cidade se desenvolver. Enquanto as políticas públicas estiverem voltadas para favorecer um setor pequeno, agroexportador, privilegiado, primário, nós não vamos conseguir ter um fluxo de distribuição de renda e riqueza nas cidades. O que eu acho que desenvolve o município é descentralizar esse orçamento e criar políticas públicas para favorecer esses setores que passam por dificuldades, através da economia solidária, da agricultura familiar. São setores que geram renda e riqueza, não só um fluxo econômico que está concentrado na mão de poucas pessoas. E, no fundo, isso é um paradigma social, um paradigma econômico que precisa ser superado pelos gestores e pela sociedade, que precisa cobrar dos seus gestores essas atitudes, né? Só para finalizar, uma situação muito difícil que a gente vive, né, terrível, é que grande parte da sociedade, que justamente é penalizada por essa política de centralização de renda e riqueza, defende muitas vezes esses valores, né? Defende os valores que mantêm essa dinâmica, através de, por exemplo, da meritocracia, né? Ah, mas se o cara é rico é porque ele conquistou, é porque, enfim, ele merece, ou porque, enfim, né, o cara tem milhões de hectares de terra parada, então não pode utilizar ali para a reforma agrária, porque, enfim, são debates, são socialmente construídos na mentalidade popular que garantem a manutenção dos privilégios e dificultam o processo de redistribuição de renda e riqueza. Para mim, esse é o maior gargalo que a gente tem para o desenvolvimento municipal e nacional como um todo. Muito obrigada. Quero fazer uma menção ao querido professor Rodrigo Souza, que sempre nos diz, né, que a sociedade é reflexo do Estado e o Estado é reflexo da sociedade, né? Uma coisa só se a sociedade é machista, racista, patrimonialista, o Estado é também. Então, esse é o caminho mesmo, né, da transformação da sociedade. Olha, agora, gente, eu vou juntar duas perguntas. A primeira feita pelo Júlio, que também agradeceu a nossa
a nossa participação, acho que ele é do LEG, né, um dos co-organizadores do evento, e ele pergunta dos desafios de um vereador para informar a população, estando nesta realidade de fake news em que estamos. Então, como é que dá para promover esse diálogo e informação, né, da população na era das fake news? E eu vou juntar com uma do Rodrigo Toledo, que é um colaborador da FCA, ele faz pós-doutorado no ICSA e também ministra algumas disciplinas aqui. O Rodrigo, ele é da área também da gestão urbana. E ele faz a seguinte pergunta, ele faz duas, mas eu vou juntar com a das fake news, essa daqui. Do ponto de vista da dinâmica legislativa e na sua relação com os cidadãos e grupos sociais, as novas massas e coletivos digitais prejudicam os debates e a solidez da democracia em âmbito local? Então, o impacto também das massas digitais nesse nosso contexto. Vamos começar com o Djalma, para a gente inverter? Vamos sim. Olha, Juliana, acho que primeiro uma coisa que a Naila trouxe, né, a ferramenta das audiências públicas, são muito interessantes para informar e manter um canal de comunicação oficial com a população. Hoje em dia também, né, as redes sociais, elas não são mais importantes, elas são fundamentais, né? Não existe comunicação, política, interação sem a utilização de redes sociais, de internet. Então, eu acho que todo parlamentar tem o dever, a obrigação de manter uma constância, um fluxo de informação, de comunicação com a sociedade como um todo através de canais de fácil acesso. Não pode ser aquela coisa engessada, de difícil, né, contato, que as pessoas dificilmente vão, como acho que era o Pedro que estava dizendo, né, eles realizam uma audiência pública, uma sessão para discutir o PPA e não vai ninguém, porque é uma linguagem, é uma dificuldade, é uma situação, então precisa incorporar elementos de comunicação assertiva, popular, para de fato incluir as pessoas no debate público, né? E incorporar um princípio constitucional da administração pública da transparência nas relações entre os parlamentares, de qualquer esfera, e a sociedade. Então, acho que esses são alguns dos canais para informar melhor a população. Com relação à segunda pergunta, né, com certeza, né, as redes sociais, essa vida digital, elas provocam um novo cenário, uma nova conjuntura na prática política e também nas eleições, né? Porque elas criam novos fluxos, né? Novos desafios, etc. E mais, né? A gente vive um cenário onde a virtualidade passa a produzir realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que com novas tecnologias nós conseguimos artificializar um apoio ou um rechaço que não necessariamente existe. Então a gente cria o chamado efeito manada, né? Eu algumas vezes já fui vítima aqui de alguns ataques organizados, etc. E tudo isso não é salutar para a democracia. Isso ajuda a erodir a democracia. Por quê? Primeiro porque você interdita o debate público. Então, quando eu coloco uma posição pública, se organiza uma rede parcialmente composta por robôs, né, por mecanismos artificiais, para criar um ataque digital a alguma pessoa ou ideia. As pessoas reais que estão por trás das máquinas, que veem aquela situação e que são contrárias a você, se sentem à vontade para entrar no coro do ataque. E aquelas que são favoráveis a você ficam constrangidas de se colocar ali e serem as próximas a serem atacadas. Então você induz as pessoas ao erro, né? A percepção de uma falsa correlação de forças. E isso produz realidade no nosso país. Porque as pessoas que queriam se posicionar se inibem, as que já queriam e estão naquela linha ficam mais à vontade para ir lá atacar. Isso não é saudável para a democracia. A gente não vai conseguir, né, para responder a pergunta, acho que é do Juliano, né, a gente não vai conseguir ter uma democracia madura no nosso país sem regulamentar devidamente responsabilizar criminalmente as pessoas que difundem fake news, organizam redes de ódio, de ataque, de difamação. Isso é contraproducente para a democracia, isso tem que ser proibido, penalizado, e as pessoas têm que ser presas de maneira exemplar para impedir que isso aconteça e impeça o debate público de acontecer de maneira saudável no nosso país. Excelente. Obrigada, Djalma. Então, vamos para o Pedro.
Olha, falar realmente de Djalma, ele posicionou muito bem esse ponto. Eu até ia falar que vejo como uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que possibilita um grande acesso à informação. Eu fui um candidato a vereador que foi muito ajudado pelas redes sociais. Aqui em Conchal, se eu não me engano, só tinha eu e mais 3 usando impulsionamentos, que ainda está sendo algo bem novo. Isso, mas aqui é muito forte a questão dos grupos de WhatsApp, mas o Djalma, ele tocou numa palavra que é realmente, acho que o mais importante, a questão de responsabilizar os autores de fake news e pessoas que realmente disseminam essas falsas informações e que acaba atrapalhando, sim, o debate. Até caindo naquela primeira pergunta, não sei se foi do Júlio ou do Tiago, né, sobre... Aqui, ó, na opinião, um vereador pode informar a população. Que Conchal, como eu disse, é uma realidade assim, de cidades menores. Muito obrigado, professora. Essa questão de ser uma cidade pequena, então a gente tem um contato muito próximo com o povo. Então, teve uma pessoa até que ela começou... Eu acho que quando a pessoa vem esbravejando, ela foi afetada por uma fake news, ela chega batendo de frente com você, geralmente ela não está brava com você. Ela, na verdade, ela tá brava com toda a situação, porque o país está ruim, a gente morrendo, o gás subindo, Brasil perdendo jogo de futebol, e daí meio que pega um combo e cai em você. A hora que a pessoa chega, pelo menos quando... Eu vejo que em cidades como São Carlos isso se torna inviável. Mas aqui, geralmente, o que a gente faz? Calma, vamos entender o que é. Porque, primeiro, que não existe milagre, né? Você, principalmente no que a gente estava dizendo sobre a competência do legislativo, existem essas confusões. Então, a hora que você realmente senta e fala assim, calma, vamos conversar. Isso aí não dá para fazer. Aqui teve 2 pessoas que vieram. Uma veio até aqui questionando a questão das licitações públicas. Eu falei, olha, infelizmente licitação pública é isso. Ele falou que para ele a licitação pública deveria ser um leilão ao contrário. Eu falei, é exatamente assim. Então, assim, precisa ter mais participação das empresas locais. Eu falei, aqui as empresas locais não querem participar de licitação pública. Só que daí fizeram uma fake news gigantescas e a pessoa chega com muita raiva. Então, eu acho que essa questão das fake news também naquela questão da desinformação. Então, eu acho que você trazendo a pessoa para próximo, você informando, pelo menos eu como vereador, eu uso muito meu Instagram para ser como se fosse um canal de notícias. Ali eu também informo sobre a questão da vacinação, eu faço stories direto, daí eu tento agir para chegar em todos os públicos, tanto na rua quanto nas redes sociais, para abranger, e a partir do momento que você traz a pessoa para você começa a refletir junto com ela, e a pessoa passa dessa pessoa que estava brava com toda a situação que estava recaindo totalmente sobre você, ela começa a entender toda a conjuntura. Pedro, você terminou? Terminei, professora, perdão. Ok, eu achei que tinha ficado mudo o seu microfone. Obrigada, Pedro. Então, vamos de Naila. O Júlio foi um dos que fizeram, né, a pergunta, e ele acho que é de São Carlos também, viu, Djalma? Cidadão de São Carlos. Bem, olha, a gente aqui, enquanto vereadores, tem que saber um pouco de tudo, é impressionante. E a gente tem que se utilizar de todas as formas de comunicação possíveis para ter essa relação com a população. Eu, inclusive, tive que aprender um pouco desde a campanha sobre marketing, comunicação, marketing digital, e em tempos de fake news, aqui eu também vivo bastante isso, a gente precisa estar constantemente se comunicando, pegando muito na transparência, para se antecipar mesmo na versão dos fatos, na construção da narrativa. E eu sinto que isso demanda um tempo enorme, um super esforço da nossa parte. Então, a gente precisa estar constantemente se atualizando e se aprimorando, buscando mais conhecimentos também, para além do que é aquela função estabelecida, né, de fiscalizar, de desenvolver leis.
E eu tenho feito isso bastante aqui também, buscando muito a população o tempo inteiro, né? Então, acho que o Pedrinho, o Djalma comentaram sobre essa questão de sair do gabinete. Eu também saio do gabinete, mas eu acho que até isso, às vezes, a gente precisa educar as pessoas, que a gente não pode ficar o tempo inteiro fora do gabinete, porque existe o trabalho interno a ser feito, né? E que demanda a nossa concentração, e que estudar também faz parte do nosso trabalho, é necessário para o nosso trabalho. E sobre a questão das massas digitais e tal, se elas prejudicam, eu acho que assim, o Djalma trouxe muitos pontos também muito legais para a gente debater, mas particularmente, eu ainda preciso debater muito mais isso para construir uma opinião a ponto de afirmar, da mesma forma que você fez, Djalma, porque eu entendo, até o momento, né, eu acho que debatendo mais posso construir outras visões, que essa massa digital, né, então pensando mais nas redes sociais agora, no WhatsApp e tal, mas principalmente as redes sociais, que é quando as pessoas vão lá e se encontram e constroem essa opinião pública e influenciam, eu entendo que é uma forma de participação política. E é uma forma de influenciar. Então, assim, fico ainda receosa de afirmar que isso pode prejudicar. Eu entendo que influencia. E aí eu tento pensar, e claro, nesse momento eu não estou pensando nas mentiras, né? Porque fake news é outra coisa, é crime e precisa, sim, ser punido. Mas as pessoas se manifestarem, e eu acho que é uma forma de participação política, e eu não diria que prejudica nesse momento, eu diria que influencia. Agora, há uma questão que eu acho que nesse nosso tempo, e que a gente precisa aprofundar, e também, enquanto figuras públicas, políticos que somos, a gente precisa também tentar mudar um pouco disso, que é a questão de hoje as pessoas usarem essa forma de participação política como uma única via, como um único canal. Então, também acreditar que se manifestar e construir uma rede que defende aquela opinião e influencia, né, por certo, mas que isso é a principal forma de participação política, eu acho meio ruim, sabe? Então, hoje, uma das ações que eu tenho feito, né, para contribuir para o desenvolvimento do meu município, é ensinar as pessoas sobre outras formas de se organizar e de participar politicamente, através de coletivos, movimentos sociais, partidos, através dos conselhos municipais. Eu acho que é uma forma que a gente precisa, é um instrumento, né, o Conselho Municipal, que a gente precisa defender e fiscalizar e tentar aprimorar, incentivar a participação popular. Então, hoje essa é a minha opinião. Influenciam e a gente precisa aprimorar. Obrigada, Naila. Eu vou me permitir fazer uma inversão de ordem, porque a fala da Naila já vai na direção de uma pergunta que foi feita, e aí eu queria que a Naila continuasse falando sobre isso, porque você pegou no finalzinho essa ideia. É uma pergunta do Júlio, que ele fala do papel dos movimentos sociais. Então, deixa eu achar aqui a questão. Como os movimentos sociais podem auxiliar as ações que visam o desenvolvimento da cidade? Então, acho que você já podia continuar articulando essa ideia que você iniciou, e aí a gente passa para o Djalma e para o Pedro. Pode ser, Naila? Pode ser, eu estava tentando abrir meu microfone. Olha, eu sou uma pessoa que cheguei na política institucional, partidária, primeiro pelos movimentos sociais, me organizando num coletivo que queria políticas públicas no meu município de fomento à cultura. E estando em movimento social, eu aprendi muita coisa, e acho que o ponto fundamental é sair da minha bolha, da bolha que é a minha visão de mundo, porque pude, em um coletivo e um movimento, escutar outras visões. E normalmente eu acho que as pessoas se agrupam em um movimento porque elas têm um objetivo ali em comum, pontos em comum de defesa.
O que eu acho é que os movimentos sociais, então, eles vão tendo seus objetivos ali agrupados e que também precisam se encontrar com outros de alguma forma para ouvir outras versões, porque senão a gente sempre acaba formando bolhas. Então, eu entendo que um dos papéis dos movimentos também é tentar formar algumas conexões, algumas redes, para influenciar aí no desenvolvimento, na política municipal e federal e tudo mais. Eu até acredito muito na necessidade dos partidos serem pontes para movimentos sociais, para ter esse contato através dos movimentos com a população. Essa também é uma das coisas que eu tenho incentivado, sabe? E que às vezes chega algum munícipe para trazer alguma demanda, e que é uma demanda coletiva, com certeza, de muitas outras pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não sabem se organizar, não sabem encontrar outras pessoas, e não tem muita clareza de que se agrupar por objetivos em comuns podem trazer uma força muito maior, né, e uma visibilidade muito maior para aquela demanda. Então, eu acho que é isso. Maravilha, Naila. Então, vou passar para o Djalma. Perfeito. Professor, acho que primeiro dizer que eu concordo totalmente com a Naila com relação à importância da participação digital nesse novo modelo de democracia, e que é muito benéfico, na verdade, que as pessoas possam fazer isso. Quando eu digo que nós temos um risco, é quando isso é artificializado, usando, por exemplo, mecanismos tecnológicos, ou já tem centenas de casos onde se descobriu esquemas onde uma pessoa administra 200 perfis, e aí você junta um grupo de 10 pessoas contratadas por uma única que utiliza uma horda, um rebanho de contas falsas para produzir de maneira artificial o efeito manada. E isso é péssimo para a democracia, isso é um risco para a democracia, Agora, a participação digital, inclusive, a gente tem debatido aqui, cada vez mais como o município pode incorporar tecnologias de maneira segura, utilizando blockchain, tecnologias que garantam a transparência e a fidelidade dos dados, para que as pessoas possam participar da gestão pública, Nós temos mecanismos de democracia direta previstos na Constituição, os plebiscitos e referendos, que estão lá pegando pó na Constituição, não são utilizados. Na lei orgânica dos municípios a mesma coisa. Em São Carlos nós temos, tenho certeza que vocês têm na cidade de vocês, tem previsão legal de mecanismos de participação de democracia direta, só que não são utilizados. Em plena era digital, com uma inclusão digital crescente e já bastante substancial, não é possível desenvolver um aplicativo eficiente, acessível, seguro, para as pessoas poderem opinar, se manifestar, se posicionar com relação a políticas públicas? Com certeza é que não existe, ou seja, existe um bloqueio de um lobby institucional que quer centralizar o poder na mão de poucas pessoas, em especial em defesa de interesses próprios, como a própria Naila falou, que dificultam a implementação disso. Então, só para deixar claro que para mim o risco é a artificialização, quando você cria esse processo que não é saudável para a democracia, mas de resto eu sou entusiasta. Com relação aos movimentos sociais, eles, mesmo que de maneira não institucional, sem um CNPJ, eles fazem parte da sociedade civil organizada. Então, a gente entende esses movimentos como uma parte ampliada do Estado. Muitas vezes eles trazem demandas, trazem demandas reais. Vou pegar um exemplo. No Brasil, a gente tem, surgiu o maior movimento de reforma agrária do mundo, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, que é a MST. Não por acaso, num país com uma das piores estruturas fundiárias do mundo, uma das maiores desigualdades fundiárias do mundo, nasce um movimento que reivindica a reforma agrária, inclusive prevista há muitos anos em legislação constitucional. Nós temos uma série de institutos já estabelecidos para garantir isso, mas infelizmente ainda não se consolidou esse processo, e você tem um movimento que nasce para reivindicar essa demanda. Nós temos o movimento dos trabalhadores sem teto, que estão lutando por acesso à moradia, que é outro direito constitucional, enfim, uma série de movimentos de pequenos agricultores que se organizam para trazer, de maneira sistematizada, organizada, demandas para o Estado
e para a sociedade, né? Então, esse movimento de interlocução com o institucional e o não institucional é fundamental na vida política, na atividade parlamentar, não só do Poder Legislativo, mas também do Poder Executivo, para poder, de fato, atender, corresponder a anseios, né, para incorporar essas pautas e justificar a consolidação de políticas públicas, né? Inclusive, eu acho que os movimentos estão na vanguarda dessas demandas, né? Mais do que um gestor ou gestora que, de cima para baixo, implementa uma política pública que não tem uma adesão popular, é mais interessante que essas demandas sejam gestadas nos movimentos, na sociedade, e apresentadas para os gestores para que eles possam, então, de fato, atender naquilo que cabe, né, no papel institucional do gestor, aquelas demandas. Para mim, essa é uma interlocução necessária para um bom desempenho do gestor público. Obrigada, Djalma. O Júlio me colocou no meio da pergunta, falou que era para mim também a pergunta. Eu sinto que nessa direção que o Djalma falou, os movimentos sociais, eles são uma forma organizada de se pensar as políticas públicas, né? Com o que queremos, para onde queremos ir, de uma forma organizada coletivamente. Então, eles são absolutamente fundamentais para pressionar o Estado, se relacionar com o Estado, para a produção do desenvolvimento que queremos, né? E também como um passo na construção daquela cidadania ativa que a gente já estava falando desde antes, né? É fundamental no processo educativo da sociedade, poder se organizar em grupos que possuem pautas e que se movimentam, se articulam e estabelecem estratégias de ação para realizar, né, buscar concretizar as suas necessidades. Na democracia, os movimentos sociais são fundamentais. A gente está chegando no final do nosso horário e ainda tem 2 perguntas, então, e elas são diferentes. Então, eu queria pedir, a gente vai fazer as 2, se vocês puderem ser concisos nas respostas, a gente faz mais 2 rodadas com vocês 3. Uma é a do professor Rodrigo Toledo, mas eu acho que ela é mais para a Naila mesmo, porque ele fala assim, sobre o plano diretor de Vinhedo. Por que o legislativo local não assume o protagonismo no processo de revisão do instrumento de política pública, tendo em vista que o legislativo poderá fazer? Professora, eu já respondo ou aguardo você fazer a outra pergunta? Não, pode responder, Naila, que eu acho que essa é mais específica para você mesmo. Olha, o que eu vejo hoje é aquilo que eu já coloquei, que é o legislativo, boa parte dele está alinhado com o executivo, não de forma harmoniosa, mas como uma continuação do executivo, e por isso não se coloca como protagonista, porque não há esse interesse. É o que eu observo aqui. Vocês podem colocar de novo a pergunta aqui, por gentileza? Aqui, obrigada. Só para ver se eu estou respondendo tudo que ele me perguntou, que acho que é meio comprida a pergunta. Acho que é isso, né? Eu respondi, então. É uma falta de vontade política mesmo. Falta de interesse político. Professora, está fechado o seu microfone. Obrigada, Naila. Isso já vai se conectar com a pergunta do Murilo. Murilo, nosso ex-aluno, feliz de te ver aqui também, Murilo. Muito bom. Ele fala assim para vocês 3. Vocês têm pontos em comum. Além de serem os mais jovens de seus legislativos e estarem entre os mais votados de 2020, foram eleitos com bandeiras e plataformas claras. A pergunta é, no que vocês acreditam que tenham contribuído para a mudança da arena política e novas lideranças em seus municípios? Quais as maiores resistências dos mais antigos? Então, o legislativo como um todo foi, né,
as estruturas foram mexidas com a entrada de vocês, e aí essa pergunta do Murilo, como é que vocês percebem essa nova configuração e as resistências e tudo mais. Vamos começar com o Pedro. Então, professora, acredito, e respondendo também ao Murilo, que também é aqui do município de Conchal, acredito que boa parte que contribuiu para essa mudança não só o discurso, né, que antes era sempre, pelo menos aqui eu vejo que sempre eram os mesmos discursos, lá como eu falei, né, configurar as competências do legislativo, os candidatos faziam muitas vezes o que é do executivo. E além disso, a vontade de renovação. A renovação aqui no município de Conchal foi muito forte. Ela está sendo uma tendência, acredito que em todo o Brasil. Pelo que a gente acompanha, a Câmara dos Deputados também teve um índice de renovação muito alto. E as maiores resistências dos mais antigos, eu acredito que é justamente... A minha visão, pelo menos, era, por exemplo, de trabalhar essa questão do regimento interno. Aqui a gente está fazendo a questão do orçamento impositivo, que é um mecanismo da lei orgânica. Então, assim, você realmente ter conhecimentos que a minha plataforma era principalmente essa parte de juventude, tecnologia, e abordar tudo com esses aspectos técnicos que temos de base. Isso daí, meio que, antes, o que ficava apenas do discurso, a gente está tentando realmente executar. Isso daí é uma das coisas que mais trouxe resistência com os mais antigos. Mas, novamente, eu acredito que esse entusiasmo pela mudança, não só nos municípios, como no Estado e na Federação, é o que tem contribuído para essa mudança na arena política. Obrigada, Pedro. Vamos com o Djalma. Vamos. Estava vendo aqui, realmente, né, provavelmente os 3 mais jovens das suas respectivas cidades e os mais votados também, muito legal. Isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque uma expectativa com relação à juventude e uma cobrança com relação a esse apoio massivo da população, né? Que de fato enxergou na gente um vetor de mudança. A gente conseguiu, acho que, romper um pouco aquele marasmo, né? Aquela perspectiva da velha política, né? É que falar de velha política também já está virando um jargão já, da velha política, mas enfim... a gente, de fato, apresentou uma plataforma e conseguiu criar um canal de comunicação efetivo com as pessoas. E eu acho que um dos principais pontos que estão, pelo menos aqui em São Carlos, né, estão colocados, né, na Câmara Municipal, na diferença, a gente escutou muito, né, que muitos debates represados voltaram a fazer parte do dia a dia do Legislativo Municipal. A gente tinha uma interação, né, uma redução do horizonte de debate político, né, aquela coisa de uma política mais de corredor, uma coisa mais patrimonialista, sem um perfil, um componente ideológico no bom sentido presente, né? E agora eu acho que a gente tanto consegue trazer debates, né, debates importantes para a sociedade, situar, né, nos colocar, acho que como interlocutores, né, de perspectivas importantes. E essa coisa da juventude, acho que ajuda muito nessa comunicação digital, que é o novo paradigma da comunicação no mundo e no Brasil também. E a aproximação, tenho certeza que a Naila e o Pedro também, que a gente tem com o eleitorado, digamos assim, com a população como um todo, ela é muito mais dinâmica, né? Muita gente já falou, cara, nunca consegui falar com um vereador como eu falo com você, assim. Te mando mensagem no WhatsApp, no Instagram, você responde, você me manda áudio, você dá uma facilidade, né, para se comunicar, para responder, para interagir, para fazer uma videoconferência, e que, querendo ou não, é um diferencial na dinâmica, né, que faz com que as pessoas se sintam mais próximas das decisões do dia a dia. Então, acho que são alguns dos elementos. Obrigada, Djalma. Então, vamos para a Naila. Bem, eu sou mulher. E quando a gente diz que ser mulher é um ato político, a gente está sendo fiel ao que é. Quando eu decidi me filiar a um partido pela primeira vez em 2016, e foi no PSOL de Alma, foi para aumentar a participação feminina na política, porque eu fiquei horrorizada com a nossa representatividade.
E não foi diferente quando eu quis me candidatar. Não era um sonho ser vereadora, mas sempre fui muito participativa na política, e aí no ano passado, quando eu vi que não haveria outra opção de uma mulher que defendesse uma agenda política que eu defendo, que eu acredito, uma mulher com o meu perfil, que me representasse, eu decidi, então, me candidatar. Então, eu acho que eu influenciei totalmente na arena política, me colocando com essa representatividade que é pouco representada. A nossa representatividade hoje no legislativo, no geral, no Brasil, está aí entre 14% e 15% representatividade de mulheres. Isso é muito baixo, muito baixo. E eu sinto um incômodo da maior parte dos vereadores todos os dias, com a minha presença enquanto mulher jovem, enquanto uma mulher jovem que vem da universidade dizendo, não, gente, é isso aqui que está sendo debatido. E aí, então, apresenta um novo modelo, né? Eu acho que a mudança, sempre há resistência com as mudanças. E aí, imagina você ouvir um novo modelo de uma menina, que é como eles me enxergam, né? Então, eu sinto esse incômodo muito grande. E aí também, né, para finalizar, fazendo desabafos, como eu disse no começo, eu tenho achado difícil também atuar nesse modelo não, nessa crise que a gente está vivendo, e também tenho essas dificuldades que eu enfrento com essa resistência a quem eu sou, a quem eu represento. E isso traz, às vezes, um certo desânimo, porque, como a gente colocou aqui, a atuação do legislativo, ela é limitada. E enfrentando resistência, que às vezes eu vejo que não é nem com que eu defendo, assim, é com quem eu sou realmente, então eles até tampam os ouvidos porque eu estou falando, isso traz ainda mais desânimo. Mas quando eu lembro que eu influencio nessa arena e que por causa disso, por eu trazer essa representatividade, hoje, outras mulheres, outros jovens, pessoas que são aí mais progressistas, têm acompanhado muito mais a política municipal, têm participado da política, têm se mobilizado para participar na sessão, fazendo uso da tribuna livre, por exemplo, têm se organizado em movimentos, aí eu lembro o quanto isso é importante, né? Que essa representatividade é importante. Então, da minha experiência pessoal, é isso que eu trago, e também é nisso que eu me firmo bastante. Além de tudo que a gente já conversou aqui, me firmo muito nesse propósito de, com essa representatividade, aumentar a participação política de pessoas como eu. Te admiro muito, Naila, de verdade, e também Pedro e Djalma pela coragem, mas Naila, mais, por ser mulher e sofrer simplesmente por existir, né? Lutamos para poder existir. A gente encerrou as perguntas, porque também estamos indo para os momentos finais da nossa mesa. O Carlos está agradecendo a presença de todos, também recebendo outras felicitações. Eu gostaria também de agradecer muito, me sinto muito, muito feliz de testemunhar a atuação de vocês nos seus espaços, nos seus municípios, nos locais onde as coisas estão acontecendo, onde as problemáticas estão, né, bem ali no território, na concretude. Então, parabenizo vocês. Essa relação, muitas vezes, desequilibrada entre o executivo e todas essas dificuldades e esses gargalos, e nessa perspectiva de buscar, né, a relação com a sociedade para pensar um novo desenvolvimento. Realmente parabenizo vocês por essa empreitada.
E podemos ouvir, então, as palavras finais de cada um de vocês. Vamos fazer a ordem da primeira fala. Naila, Pedro e Djalma. Professora, bom, primeiro quero dizer que é recíproco, te admiro muito, desde sempre, é uma delícia aprender sobre política com você e tudo mais, é uma referência para mim, de mulher. Agradecer pela oportunidade de estar aqui contando sobre o meu trabalho, de conhecer também Djalma, que eu não conhecia, de ter essa oportunidade de saber mais o que o Pedrinho anda falando, porque, como ele disse, antes a gente conversava bastante, agora é super difícil, porque a rotina é bem intensa, dinâmica, puxada. Então, agradeço, parabenizo novamente ao LEG por essa ação, muito importante e muito bom nos aproximar aqui com esse diálogo. Muito obrigada. Professora, agradecer também à senhora, a todo o LEG, também aos nobres vereadores aí que participaram dessa mesa. Achei que foi um diálogo extremamente importante. Inclusive, eu trouxe novos insights para mim, e temos visões diferentes, até mesmo pelo partido a gente consegue ver algumas divergências nas ideias. E dizer a todos que estão assistindo, que são jovens, que são universitários, e até quem não são os universitários, que participem sim da política. A política ela é importante para que façamos essas mudanças, que tenhamos essas mudanças estruturais, que, como a professora mencionou, né, também na aula de Direito, se a sociedade é patriarcal, é machista, o Estado também será. Então é importante ocupar esses espaços, é importante ter essa participação nossa na política, e fico à disposição para sempre poder participar de mais mesas, mais debates, que isso daí só tem a somar, não só para o nosso município, mas para todo o nosso ambiente em volta universitário e fora dos muros da universidade. Muito obrigado. Bom, só agradecer também, né, ao LEG pelo convite, professora Juliana, Pedro, Naila, prazer em conhecê-los. Espero que a gente possa manter contato aí nas redes, quando for possível promover um intercâmbio para a gente se visitar, conhecer as políticas que cada um tem implementado, que tem dado certo. Acho que pode ser muito salutar, muito produtivo. É isso, sem participação não tem democracia. Espero que cada vez mais pessoas se habilitem a participar, a desenvolver, a pensar. E é um prazer e uma honra contar, né, com pessoas como vocês aí à frente dos poderes legislativos dos municípios e saber que a gente está junto num processo de construção e mudança de paradigma. Vamos junto aí, obrigado. Obrigada a todos. Então, encerramos essa mesa do LEG. Agradeço também ao Carlos pelo convite e a gente se vê por aí. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.